Olá amigos, iniciamos mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, fica aqui no bairro da Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. O nosso instituto tem um trabalho, como o próprio nome diz, de auxiliar no desenvolvimento do ser humano. Então nós temos aí uma variedade de cursos, palestras, temos CDs, livros, para auxiliar nesse intento. Temos também o programa de TV, que você assiste semanalmente, e lá no nosso site nós arquivamos todos os programas que são passados aqui, nós hospedamos lá no site para que você possa assisti-los novamente, algum que você tenha perdido, né? Temos programas de rádio, semanalmente, um programa de rádio onde nós ao vivo falamos com vocês. Enfim, o nosso site é uma linha aberta para que você possa colocar as suas preocupações, algum problema que você tenha, para a gente poder auxiliar, indicar alguma terapia, algo que possa lhe ajudar, ou as suas indicações de palestrantes, de indicados, enfim, é uma linha aberta para você poder falar com a gente. É bom lembrar que muitas indicações são feitas, muitas pessoas assim que realizam um trabalho muito bacana nos são indicadas, mas o nosso programa ele vem ao ar uma vez por semana. Então nós passamos essas indicações para a produção, é feita uma avaliação e nós não podemos repetir muitos assuntos, né? Senão ficaria cansativo. Então a gente põe nessa escala e na medida do possível a gente vai apresentando. Também realizamos uma vez por mês uma reportagem externa. Você já deve estar acompanhando o nosso trabalho e sabe que nós buscamos assim, locais que necessitam de ajuda, que realizam um trabalho humanitário e que necessitam de auxílio. Então, dá uma olhadinha no site, vê as visitas externas. Tem locais que cuidam de pessoas com idosos, né? Outros de criança, tem locais que cuidam de animais, tem de todos os tipos, né, de auxílio. E você pode assistir, se enquadrar em algum, visitando, auxiliando. Faça parte desse trabalho, tá bom? Para Viver Bem tem o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. São os amigos Caio, Rafael, que possibilitam que esse projeto ele seja efetuado já há mais de 2 anos. Nós temos o programa de TV há 10 anos, mas com esse título Para Viver Bem e com esse tópico, 2 anos mais ou menos, tá bom? Hoje é um programa diferente, eu não estou trazendo nenhum convidado e nem estou numa visita externa. É que, tempos a tempos, eu procuro fazer uma reflexão sobre algum tema ou alguns temas que julgamos importante para o momento. E hoje nós separamos um tema importante, que é a caridade, mas tentando falá-la de uma forma mais atual. Eu recebi essa sugestão de uma telespectadora, Dona Edna Conceição. Até eu agradeci, achei interessante. E vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Mesmo porque a caridade tem sido falada, explicada, ensinada pelos grandes mestres, pelos grandes religiosos há séculos, né? Principalmente após a vinda do Mestre Jesus aqui no planeta. E os espíritas, nós os espíritas, usamos a caridade ou tentamos usar a caridade como uma meta de vida, um projeto de vida. Mas me parece que nem sempre ela é muito bem compreendida, né? Caridade, primeiro, não faz parte de nenhum credo assim próprio. A caridade pertence aos católicos, a caridade é a marca dos espíritas, a caridade é o emblema dos evangélicos, dos budistas. Não é, a caridade faz parte da nossa natureza. Eu tenho a impressão que toda vez que a gente faz algo de bom e que nós auxiliamos alguém, seja da forma que for, nós sentimos algo diferente. Tenho certeza que você, ao ajudar alguém, atravessar uma rua, ou com um prato de comida, ou numa orientação pessoal, você, como já fez isso com certeza, deve ter sentido um certo prazer, né? E essa sensação me parece que é algo que, se nós praticarmos muito, né, a caridade, essa sensação vai ser algo muito próximo nosso, muito constante. E aí talvez nós sintamos a verdadeira felicidade. É o que eu penso, me parece muito próximo a isso. Inclusive, nos postulados espíritas, há uma máxima, uma frase de Allan Kardec, que tenta nortear a todos aqueles que estudam o espiritismo, que é: fora da caridade
não há salvação. Ou seja, é muito forte, né? Mas é mais ou menos isso. Se nós não trabalharmos a caridade, se nós não procurarmos entendê-la e utilizá-la, não existe muito jeito para a nossa evolução. Nós estaremos cultuando o nosso ego, coisa que fazemos há muitos séculos. Quando falamos isso, não quer dizer que a gente tem que deixar para lá os nossos anseios, as nossas vontades. Não, isso faz parte da vida. Mas temos que dar um pouco mais de atenção às necessidades alheias, porque nós vamos ver nos outros aquilo que nós necessitamos. E também entendemos que as nossas necessidades também são as mesmas de outras pessoas. Essa troca, vamos dizer assim, de favores e intenções, de auxílio, é que vai nos levar a um índice melhor do nosso planeta, a nossa vida. Na semana passada, aqui no nosso programa de TV, nós conversamos com uma escritora, uma amiga, a Adriana Perazelli. Ela escreveu um livro infantil e nós conversamos sobre as crianças índigo e cristal. Muita gente conhece, muita gente não conhece. E eu não pude me ater muito ao tema, pois falávamos da opinião dela, do estudo dela, uma pessoa que estuda bastante o assunto, do seu livro. Mas eu achei que deveria comentar alguma coisa a mais pelo aspecto espírita. Mesmo porque existem algumas coisas que as pessoas não gostam de falar, mas que têm que ser colocadas. Essa ideia dessas crianças que estão encarnando, que estão mudando o mundo, jovens, né, adolescentes, até adultos, que isso vem se processando, não são almas que vêm de um outro planeta ou criaturas feitas à parte, não. São espíritos como nós, mas que já atingiram um desenvolvimento, uma compreensão superior à nossa. E estão encarnando no planeta de uma forma sistemática para que a evolução se processe, para que o joio, né, seja retirado. Onde tem o joio e o trigo, aquela ervinha que cresce junto, que parece o trigo, né? Jesus fez uma colocação a esse respeito, separar-se o joio do trigo. Então, me parece que essas crianças estão nascendo, estão convivendo com a gente, estão crescendo em nosso meio para fazer essa separação de valores, mostrar para a humanidade qual o caminho correto. Isso é feito de uma forma tranquila, não é nenhuma religião, não, elas entram em várias religiões, em várias famílias, em vários credos, raças diferentes, né? Raça negra, raça branca, que não deveria haver essas divisões, mas existem, mas elas estão assim misturadas em todo esse meio, para que haja essa evolução. Eu estou dizendo isso porque quando essa ideia começou a tomar mais força aqui no Brasil, muitas pessoas foram contra. Criaram, assim, uma ideia de que era um movimento que iria invadir o espiritismo, que queria criar uma nova seita. Ao meu entender, uma coisa absurda. Mas foi proferida, e foi a ideia, eu digo foi porque não sei se essas pessoas continuam ainda com essa ideia, foi uma ideia errônea. Tentaram barrar um movimento que é natural, é um movimento evolutivo. Não adianta nós não acreditarmos que o Sol está lá em cima, né? Aquecendo o nosso planeta. Ele está, independente do que você acredita ou não. E esse movimento, essa mudança de valores do nosso planeta é a mesma coisa. Acreditando ou não, ele está ocorrendo. E nós citamos a semana passada, eu quero citar novamente aqui, as transformações que estão ocorrendo aqui no nosso planeta. Se nós observarmos, veremos que não tem assim uma conotação política, embora sempre há inserido, né, pessoas com esse interesse, mas é uma coisa natural, é uma insatisfação, porque esses jovens, eles não estão aceitando, mas não querem conviver com algo que as nossas gerações também não gostávamos, mas nós não viemos com esse intuito da mudança. Nós viemos com o intuito de preparar o mundo para que essas crianças, né, crescessem, como estão aí na fase adolescente e na fase adulta, iniciassem as transformações, mudando e criando um planeta diferente, um planeta onde a caridade seja algo natural, que você pode entender como fraternidade, o amor seja algo natural. Quando nós observamos o passado, as grandes almas que encarnaram aqui no planeta, e nós fazemos assim uma reflexão séria a respeito,
nós observamos que elas estavam muito além do seu tempo. Eram almas que, embora humanas, mesmo sistema de criação como nós fomos, se desenvolveram muito mais. Então, começando por Jesus, o maior exemplo que nós temos, o mais próximo de Deus, o ser mais próximo de Deus que nós podemos ter uma ideia, mas não foi só ele. Muitas outras almas vieram trazendo a sua mensagem. Podemos citar, por exemplo, Francisco de Assis, conhecido no mundo inteiro, um símbolo de iluminação, inclusive em outras religiões também, respeitado. Nós observamos que naquela época, onde os valores eram só poder, riqueza, ambições assim imensuradas, desmedidas, ele trouxe a simplicidade. Ele tentou reavivar o Evangelho do Cristo. Atualmente, entendemos que o Espiritismo veio com a mesma intenção, de tentar reacender nos corações e nas mentes das pessoas aqui na Terra a chama crística, a chama do Cristo, a chama da verdade, do bem, da caridade. E isso vem se processando há muito tempo. Não quer dizer que seja a única religião, não. Porque as verdades que o Espiritismo traz são universais. E elas vão adentrando nas outras, auxiliando também as mudanças religiosas. Percebam, a Igreja Católica, olha esse novo Papa, que pessoa carismática, não é? Aberta, simples, humilde, coincidência ou não, da mesma linha de Francisco de Assis. Olha alguns líderes religiosos que têm surgido, com a mente mais aberta. Olha no budismo, a monja Coen. E mesmo nos evangélicos, figuras aí que estão tentando mudar esse conceito que muitas vezes é depreciado pelas pessoas. Eu quero comentar mais, e vou comentar mais sobre isso, até que possamos usar a caridade de uma forma prática e salutar em nossas vidas. Eu só vou pedir licença a vocês, 2 minutinhos, para irmos para um rápido intervalo e já voltamos com o Para Viver Bem. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos. É apenas o início da série Reaprendendo a Viver. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para Viver Bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Fica aqui na Moca, Rua Camé 377. O site na tela, pazian.com.br, para você conhecer o nosso trabalho e, quem sabe, interagir com a gente. Contamos com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso.
Hoje nós estamos conversando um pouquinho, refletindo sobre o tema caridade, sobre a atualidade. E às vezes, como não tem slides, não tem imagem, pode ficar um pouco cansativo, talvez, mas eu não vejo outra forma da gente conversar sobre isso, criando um clima, tentando trazer você para uma reflexão, para que depois você possa colocar suas ideias e atuar na vida de uma forma diferente. Nós recebemos indicações de programas, de temas, mas fazemos isso sempre sob inspiração do plano espiritual. E esse é o momento apropriado para a gente conversar sobre isso, devido à importância de que acontece na nossa vida aqui no Brasil, no momento atual, achamos bem interessante. Então, voltando ao que conversávamos no primeiro bloco, sobre essa caridade, essa necessidade de nos entrelaçarmos, é importante nós refletirmos que as facções religiosas, ou as divisões religiosas, elas existem por causa das nossas formas diferentes de interpretar uma mesma verdade. Cada um de nós, vendo uma mesma ação, um mesmo ato, entende de uma forma diferente. E os grupos que se assemelham nesse entendimento formam as religiões. Às vezes, um profeta, um visionário, ele tem uma interpretação do que entendemos como a verdade, e aqueles que o seguem, muitas vezes porque pensam dessa forma, ou porque admiram esse missionário, esse pregador, médium, pastor, assim por diante. Mas o que nós podemos e devemos entender é que essa nossa relação com Deus, ela é individual. Nós não precisamos de nenhum intermediário para sentirmos a presença de Deus. Podemos fazer isso através da meditação, através da oração constante, para nos harmonizarmos cada vez mais com a divindade. E quanto mais fazemos isso, ou quanto mais fizermos isso, mais sentiremos a impressão de que as pessoas que convivem com a gente, as pessoas à nossa volta, na nossa sociedade, são muito próximas a nós. Citamos há pouco esse movimento, que colocou os jovens nas ruas, clamando por mudanças. Eles não fizeram isso só por eles, mas por toda a nação. E todos nós que também sentimos a mesma coisa, sentimos uma energia diferente, uma energia de união. Não é uma revolução, nós não vamos pedir a queda de nenhum império, destruir pontes, destruir muros. Não. Já foi isso no passado, não é? Hoje é diferente, é destruir os padrões, destruir os preconceitos, destruir a hipocrisia e sentimentos que está dentro das pessoas, que também são seres humanos como todos nós. Então não é destruir o ser, é destruir o que não serve mais. Eu tenho certeza que todos os dirigentes políticos, religiosos, ouvindo esse clamor popular, não só material, mas espiritual também, observará a necessidade de mudanças e irá, com certeza, iniciar uma mudança interior. Talvez não tão drástica como nós desejamos, mas paulatina, calma, fazendo com que os próximos, seus sucessores, já venham de uma forma diferente, uma forma mais humana, mais fraterna. Então essa mudança é assim que ela ocorre, de uma forma gradativa. Esse tipo de mudança tem que ser pensada não só nos dirigentes políticos, não só nos grandes dirigentes religiosos, mas todos aqueles que, de certa forma, impressionam com as suas ideias alguns grupos. No meio espírita, eu diria que todo dirigente espírita deveria repensar um pouco a sua trajetória. Existem núcleos onde as pessoas idolatram, veneram os médios, que são os dirigentes da casa, fazendo com que as opiniões desses representantes sejam as suas. Então, que esses representantes repensem a sua conduta, a sua vida, não clamando pela pureza total. Isso não é desse momento. Mas sim, entendendo a sua função, o seu papel de iluminadores, vamos dizer assim, de consciências. E tentando mostrar que a caridade, através da boa vontade para com o semelhante, faz parte desse processo evolutivo. E hoje, mais do que nunca se faz necessário. As pessoas todas estão preparadas para esse momento. Quando Jesus veio aqui à Terra, ele disse que era o momento dele trazer a sua mensagem. Porque as almas encarnadas, muitas delas, estavam preparadas para conhecê-lo.
Os outros missionários que vieram, eles também vieram num momento apropriado, onde aquela humanidade já estava num nível um pouco melhor para entendê-los. E agora, nós estamos numa fase em que todas essas verdades são trazidas a nós de uma forma mais compreensível. Nós entendemos, por exemplo, que quando nós agimos com amor, com boa vontade com as pessoas, além de ajudá-las, nós ajudamos a nós mesmos, fisicamente falando. O nosso corpo se torna mais saudável, as nossas emoções trazem para o nosso campo energético equilíbrio, muitas doenças emocionais são afastadas, pelo simples fato de nós nos interessarmos e auxiliarmos os demais. Quando agimos, pelo contrário, com ódio, com agressividade, com sentimentos assim ruins, nós trazemos doenças para o nosso corpo. A medicina já diz isso, já prova. Então vejam que de uma forma científica nós já estamos entendendo que viver de bem com a vida é muito melhor para a nossa saúde. Na parte espiritual, nem precisaríamos falar muito, fica evidente que quanto melhor agirmos em relação às demais pessoas, melhor serão as nossas companhias espirituais. Melhor serão as nossas amizades, a nossa energia e, consequentemente, as nossas ações e a nossa vida. Se agirmos de uma forma agressiva, com falta de interesse pelos demais, com exclusivismo de vida, com o ego assim no seu pico, nós estaremos possivelmente atraindo amigos, amizades não muito legais, espiritualmente falando, além das físicas também. Então tudo isso nós já podemos sentir e conhecer de uma forma verdadeira, fazendo com que possamos de uma forma inteligente mudarmos as nossas condutas, as nossas ações, entendendo que a caridade não é algo religioso para ser praticado somente dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro do templo. Não. Dentro de nós mesmos. Um sentimento pleno de que o próximo precisa de nós, assim como nós precisamos do próximo. E ficar falando de caridade, ficaríamos o dia inteiro. Não é só dar roupa, embora é importante. Não é só ajudar com alimento, embora é essencial. Não é só ajudar com moradia, embora é fundamental, mas é o interesse. O que eu posso fazer por você? Não é? Se nós pensarmos em cada pessoa, e podemos começar pela nossa família, que estamos mais próximos, o que eu posso fazer para o meu filho, para a minha filha, para o meu irmão, para a minha irmã, meu pai, mãe, e assim por diante. E ir um pouco além, saindo daquele campo mais próximo, o que eu posso fazer pelos meus vizinhos? Pela minha grande família, pela minha cidade, pela minha nação, pelo meu planeta. E aí vai. Nós somos seres do mundo, do universo. Então tem que avançar na nossa mente. Só que é evidente que à medida que formos pensando, algumas pessoas nós não teremos vontade nem inclinação para realizar esse trabalho de ajuda. Não faz mal, sem culpas. Dá um tempinho. Só não deseje ódio. Só não deseje prejudicá-la. Pronto. Vai chegar uma hora que isso será natural, nesta ou em outra encarnação. Mas o importante é termos a consciência de que as necessidades alheias são as mesmas que a nossa. Tenho certeza que se esse ponto, no meu entender, fundamental, crie raízes em nossa mente, a coisa vai andar. Daqui a um tempinho, não vai precisar a gente reclamar tanto, porque isso é uma corrente, ela vai passando, é uma energia muito positiva, e nós estaremos, plagiando até Gandhi, estaremos sendo a mudança que nós desejamos ver no mundo. Até lembrando Gandhi, o exemplo que ele deu numa época de muito tumulto, numa época de opressão, onde somente o mais forte, através das armas, poderia vencer, ele através do perdão, do silêncio, da não agressão, ele libertou uma nação, ele deu um exemplo para o mundo fantástico. E quantos outros abnegados, vamos falar de Chico Xavier, que coisa maravilhosa, que figura exemplar, colocou em sua vida verdadeiramente um exemplo de caridade. Madre Teresa de Calcutá,
não é? Numa outra religião também, colocou na vida a sua simplicidade, mas o amor acima de tudo. E aí vamos afora, tantos e tantos exemplos, aqui no Brasil, em outras regiões do mundo. Nós não precisamos nos projetar para sermos um missionário da caridade. Apenas fazemos a nossa parte, com consciência, com plenitude, observando que somos sim importantes no contexto geral, não importa qual o nosso nível social, qual a nossa raça ou qual o nosso credo. Como seres individuais, espirituais e eternos, nós temos a divindade em nós. E quanto mais nós projetarmos o amor às criaturas à nossa volta, ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, ao nosso estudo, estaremos sim fazendo parte dessa mudança e estaremos sendo a mudança desse nosso planeta. Era a mensagem que nós tínhamos, que acho bem apropriada para o momento. Peço que reflitam e, se quiserem conversar com a gente, vocês podem acessar o nosso site pazian.com.br, deixar a sua reflexão, a sua observação. É sempre muito bem-vinda. Nós vamos encerrar aqui agradecendo a todos que têm colaborado com esse programa, para que ele esteja no ar, para que continue ainda há muito tempo, as colaborações que temos recebido, e principalmente ao Instituto Vera Lúcia Cardoso, desses dois amigos, o Caio e o Rafael, que têm no coração a caridade e fazem algo muito prático, ajudando através desse programa para que outras pessoas também possam perceber e praticar a caridade. Fiquem com Deus, uma excelente semana, muito amor no coração. Semana que vem estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá. Thank you.